Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal para conversarmos sobre Dostoiévski hoje. Tem pouco tempo aí que eu fiz um resumão, da história da vida do Dostoiévski aqui para vocês. Se você ainda não assistiu aquele vídeo, vou deixar linkado, assiste lá que a história do Dostoiévski é uma história bem legal. Eu tive que dar uma resumida, lógico, porque aconteceu muita coisa na vida dele, mas eu trouxe os principais pontos aqui para vocês. E hoje eu vou trazer algo sobre a obra dele. Eu vou conversar com vocês, eu vou apresentar a vocês as que são consideradas as 5 grandes obras os 5 grandes romances do Dostoiévski. Ele tem mais de 30 obras publicadas, ele tem uma obra vasta e muita coisa para você ler do Dostoiévski. Eu particularmente adoro a escrita dele, é uma escrita truncada, os personagens são assim escandalosos, histriônicos, é uma narrativa até meio teatral, mas eu adoro todo esse estilo do Dostoiévski, a investigação psicológica que ele faz, a construção psicológica dos personagens, algo muito parecido ali com o que o Machado de Assis faz, claro, cada um dentro do seu estilo, mas ambos são autores realistas, então um da Rússia e um do Brasil, mas ambos são autores da escola realista, Então, assim, eu vejo pontos em comum, são 2 dos meus autores preferidos e eu vim aqui trazer para vocês um pouquinho sobre esses 5 grandes romances do Dostoiévski, só trazer uma sinopse mesmo deles para vocês. Eu li, na verdade, só 2 deles, um eu comecei a ler e os outros 2 eu ainda não li, mas com certeza lerei, então eu só quero animar vocês a conhecer a obra do Dostoiévski. Então eu já vou começar, mas eu quero fazer um adendo, começou a chover, um chuvão aqui, então talvez vocês estejam ouvindo o barulho da chuva, me desculpe, mas eu preciso gravar meus vídeos, O primeiro dos grandes romances do Dostoiévski foi publicado em 1866, e é Crime e Castigo. Esse aqui é um dos meus livros preferidos. Ele vai trazer a história do Raskolnikov, que vai cometer um crime logo no início dessa narrativa, e depois ele vai ter que lidar com as consequências desse crime, Tanto as consequências jurídicas, como também as consequências psicológicas, que são as piores, na verdade. É o que ter cometido esse crime vai fazer com ele, Ele vai entrar numa vibe assim melancólica e de caos total dentro da própria mente. Enfim, a forma como Dostoiévski constrói esse caos na mente do Raskolnikov é impressionantemente real. Eu amo esse livro aqui, maravilhoso, super indico. Foi o meu primeiro Dostoiévski, então eu já comecei com uma obra de peso dele e felizmente me dei muito bem porque fiquei completamente apaixonada. A minha experiência foi maravilhosa, conheço pessoas que sentem uma certa dificuldade aqui com Crime e Castigo. Eu aconselho que você pegue uma boa tradução. Essa edição aqui é a edição da Martin Claret. Muita gente acha que essa edição não é traduzida direto, mas ela é traduzida diretamente do idioma russo, traduzida pelo Oleg Almeida, que é um excelente tradutor. Na verdade, o Oleg é o meu tradutor preferido de Dostoiévski, tá, gente? Então, essa edição aqui da Martin Claret, ela é traduzida direto do russo, vale a pena você dar uma chance. E tem também a edição da 34, que é direta, e se eu não me engano, a tradução da Todavia também é traduzida diretamente do russo. Então, qualquer uma dessas edições aí, você estará bem servido, leia Crime e Castigo. O segundo grande romance de Dostoiévski é O Idiota. Esse eu não tenho, ele foi publicado em 1869, mas eu vou deixar a foto por aqui para vocês identificarem. Ele vai trazer a história do príncipe Mishkin. Príncipe lá na Rússia não tem o mesmo sentido de príncipe pra gente, tipo filho do rei. Lá é um título de nobreza normal, assim, não é o filho do rei, tá bom? Então vai trazer a história do Mishkin, que o espírito humanista dele, isso diz a sinopse, vai se chocar com o de outros 2 personagens, que têm espíritos menos ingênuos. O Mishkin, ele é um homem ingênuo e ele vai se chocar com esses outros 2 personagens, uma mulher e um homem, E nós vamos acompanhar também os conflitos psicológicos desse personagem, coisa que Dostoiévski sabe construir muito bem, Dostoiévski, tudo bem, eu admito que ele talvez não saiba ambientar muito bem essas narrativas, mas construir o lado psicológico dos personagens, gente, isso ele faz muito bem.
Eu vi, né, que esse príncipe Mishkin, ele é uma mistura de Cristo com Dom Quixote. Gente, eu fiquei muito curiosa por isso, né? Eu quero saber que mistura é essa. Eu já li Dom Quixote, Dom Quixote é um dos meus personagens preferidos, né? E Cristo, né? Enfim, vou nem entrar nesse mérito, mas assim, um personagem que é mistura de Cristo com Dom Quixote, fiquei curiosa. Daí, em 1872, Dostoiévski publicou Os Demônios, que é o terceiro dos seus grandes romances. Esse livro ele foi inspirado num crime real, onde um grupo de nihilistas assassinou um estudante. Então, pelo que eu já pesquisei, porque esse é outro livro dele que eu ainda não li, né? Mas parece que o Dostoiévski, ele é o livro que ele fala mais claramente suas opiniões políticas. Ele faz uma crítica política mais clara nesse livro. Pelo que eu pesquisei, críticas contrárias ao socialismo, eu ainda não li, eu não posso afirmar, mas e os Irmãos Karamazov, ele já faz uma crítica contrária ao socialismo, então eu acredito que seja isso mesmo. E é um livro que ele vai defender que os fins não justificam os meios. Eu tô muito curiosa para ler esse livro, eu já vi pessoas falando assim, maravilhas de Os Demônios. Parece que ele começa lento, mas depois ele engata, então se você for ler Os Demônios aí, tem um pouco de persistência, porque dizem que ele vai engatar depois, né? Um tema muito interessante, enfim, eu quero muito ler esse livro aí também. Daí o quarto dos grandes romances do Dostoiévski é o menos conhecido deles, que é esse daqui, O Adolescente. Esse livro aqui, ele é um romance de formação, que ele vai trazer a história desse personagem principal aqui, que ele é filho bastardo de um dono de terras com uma serva. E ele vai ser criado longe da família num internato de elite, né? E aí ele vai tentar, o livro vai ser sobre a busca dele de fortuna para que ele apague essa origem bastarda dele, né? Então, é um livro narrado em primeira pessoa. Esse livro aqui eu já comecei a ler, mas eu tive que parar. Tive mesmo, não parei porque eu quis não, porque eu tive outros compromissos de trabalho. Foi uma época que eu peguei muitas públicas, então eu tive que parar de ler o que eu estava lendo para ler os outros livros que eram compromissos de trabalho. E acabou que depois eu não retomei a leitura, mas eu vou retomar, eu vou voltar do início desse livro aqui. Porque um narrador em primeira pessoa, gente, já é um narrador capcioso. Imagine um narrador em primeira pessoa do Dostoiévski, é uma coisa imperdível esse livro aqui. Então, quarto dos grandes romances aí, O Adolescente. Por fim, o último dos grandes romances do Dostoiévski foi publicado em 1880, pouco antes da morte do Dostoiévski. Foi um romance que ele começou a escrever depois da morte da sua filha, então ele foi moldando esse romance por muitos anos, tanto que a gente considera que é um romance que tem mais assim a síntese de toda a obra do Dostoiévski que está aqui nele, que é Os Irmãos Karamazov. Esse daqui tem resenha aqui no canal, esse daqui a gente leu lá pro Clube MSL, e é um livro que vai trazer a história aqui da família Karamazov, que são um pai, 3 filhos legítimos e um filho ilegítimo, né? Um filho bastardo aí. São muito diferentes entre si, cada um desses personagens, cada um cumprindo uma função muito determinada aqui na trama, né? E num determinado momento um deles vai ser assassinado e os outros vão ser suspeitos desse crime. Então a gente vai ter aí uma estrutura de romance policial, vai ter toda a investigação, os depoimentos, vai ter o júri, né, o julgamento de um desses personagens aqui. Mas a gente tem mais forte ainda a investigação psicológica desses personagens, que é o melhor de Dostoiévski, né? Como eu falei, eles são muito diferentes entre si, então tem um personagem aqui que é niilista, tem um personagem aqui que é muito cristão, então tem muita variação assim de pensamentos. Os próprios personagens, né, eles têm pensamentos, ideias, eles têm convicções muito diferentes uns dos outros, e essas convicções elas vão de encontro umas às outras. Então é um livro que tem muitos conflitos, tanto conflitos físicos mesmo, como conflitos psicológicos. Enfim, é um livro que ele é grandão assim, olha, mas muita coisa acontece. Eu pelo menos não fiquei entediada em momento nenhum, adorei essa história aqui, foi uma experiência incrível. Eu ainda gosto mais de Crime e Castigo,
Mas esse daqui também conquistou meu coração. Foi minha segunda melhor leitura de 2021. Assiste a resenha lá que eu falo direitinho sobre ele com vocês. E tá aí, a ideia desse vídeo era só dar uma passada mesmo pelos 5 grandes romances de Dostoiévski, para ver se eu te animo a ler Dostoiévski. Se você já leu alguma coisa do autor, esses livros ou alguma outra coisa do autor, me conta aqui nos comentários o que você achou, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.